Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a este Mestre que nos ama tanto e que pede tão pouco de nós. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Já estamos no 6º capítulo e hoje vamos falar, deixa eu só ajustar aqui, vamos falar sobre fidelidade a Deus. Um tema muito importante e que espero que mexa com cada um de vocês, porque realmente ele fez uma revolução aqui na minha alma, pela sua importância e profundidade. O que é ser fiel a Deus? Eu acho que hoje essa pergunta vai, de alguma forma, trabalhar muito o nosso íntimo. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já chegou? Boa noite, Socorro! Espero que você esteja muito bem e que seu Carlos também esteja muito bem. Manda aquele sempre especial beijo nele. Gosto muito do casal, tá? Oi, Silvia. Tudo bom? Gostei muito do grupo de sábado, hein? Parabéns pelo trabalho que você e a Aninha fazem na reunião ali do SEIDE. E para quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho na doutrina espírita, vale muito a pena frequentar os cursos que a nossa casa proporciona. E sábado passado estive no SEIDE, que é o ciclo de estudos introdutórios da doutrina espírita. Foi muito, muito agradável. Denise Ferraz, tudo bom, Denise? Espero que você esteja muito bem. Amanhã, se Deus quiser, estarei com a sua filha. Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite, muito bem-vinda. Marisa, tudo bom, Marisa? Boa noite. Segunda-feira, se Deus quiser, sou eu lá no salão, falando sobre Setembro Amarelo, aquele trabalho incessante que a nossa casa espírita faz em relação ao combate ao suicídio. Renata Nascimento, tudo bom, Renata? Muito bem-vinda, muito boa noite. Maria Terezinha, muito boa noite. Também aquele beijo especial no seu neto. Albertinho, meu irmão, tudo bom? Espero que você esteja muito bem. Aquele beijo especial também na Ângela. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Muito boa noite. E as pessoas vão chegando e vão acompanhando a nossa live. Lembrando que ao final da live, nós estamos ao vivo aqui no Facebook. Quando termina, eu subo o vídeo também para o YouTube. E depois, quem quiser assistir mais tarde, novamente, com calma, assiste pelo YouTube. Não estará ao vivo, mas segue a mesma linha, a mesma sequência, tá bom? Demora só uma horinha para subirmos. Oi, Tereza, muito boa noite. Tereza aparecendo aqui também. Muito boa noite. Eu acho que dá para a gente iniciar a nossa introdução. Como de costume, eu sempre faço uma introdução para quando começarmos a leitura, termos algum embasamento para facilitar a nossa compreensão. E o que eu pensei hoje em falar? Já que o tema é essa fidelidade a Deus, eu pensei a gente conversar um pouquinho sobre a vida de Paulo de Tarso, o nosso grande apóstolo, aquele que rodou o mundo inteiro pregando a Boa Nova, convertendo, transformando, criando igrejas, depois escrevendo cartas para essas igrejas, ajudando na formação do cristianismo. E eu acho que ele é o grande exemplo aqui na Terra
dessa fidelidade a Deus. E a gente vai tentar entender, no decorrer dessa introdução, o porquê disso. E aí, eu pensei a gente falar um pouquinho sobre a infância dessa figura espetacular, né? Que é São Paulo, e caminhando no decorrer do tempo. E eu, como nós espíritas, nós somos leitores vorazes, né, de toda essa gama de livros, principalmente que Chico Xavier nos presenteou através da sua psicografia. E aí eu acho que se a gente falar um pouquinho da vida de Paulo a respeito do livro Paulo e Estevão, esse livro maravilhoso, para mim eu acho que foi o melhor livro que Chico já psicografou, eu acho que eu vou estar, de alguma maneira, chovendo no molhado, porque provavelmente todos aqui já devem ter lido, né? Quem não leu, fica o grande convite, a grande recomendação para ler, porque realmente é um livro maravilhoso. Então, o que eu vou fazer em relação à história de Paulo de Tarso? Eu vou utilizar somente, não sei se de repente com uma ou duas exceções, mas vou tentar utilizar somente a sua vida exposta na Bíblia, na parte Atos dos Apóstolos. Porque tem algumas diferencinhas, não são diferenças, né? Algumas interpretações um pouco diferentes do livro. E eu acho que vale a pena a gente enxergar essa visão mais histórica, mas sabendo que o romance de Emmanuel, que fala sobre a vida de Paulo de Tarso, é maravilhoso e extremamente complementar, porque traz, como eu disse, a vida dele romanceada e é uma poesia pura. Vale muito, muito, muito a leitura. Então vamos lá. Paulo de Tarso, ele vai bater mais ou menos a idade dele com a idade de Jesus. A gente não sabe exatamente quando Paulo nasceu, mas muito provavelmente ele tinha sim a idade de Jesus. Ele nasce na cidade de Tarso, onde hoje é a Turquia, na época era Cilícia, não confundir com a Sicília, né? Porque Sicília é ali no sul da Itália, aquela ilha. Nós estamos falando de Cilícia, que é ali na Ásia Menor, né? Como eu disse, hoje chamamos de Turquia, o país. Então ele nasce nessa cidadezinha, cidade grande, né? Cidade de Tarso, e muito provavelmente uma família com bastante recurso financeiro. E como é que a gente sabe que ele tinha muitos recursos financeiros, a sua família principalmente? Porque ele, bem jovenzinho, foi estudar fora. Eu sempre lembro, né, da minha infância, quando eu assistia o Jô Soares, e minha mãe dizia, o Jô Soares era uma família muito rica, ele foi estudar na Suíça. E eu ficava imaginando, né, o que seria estudar na Suíça. A minha escola era do lado da minha casa praticamente, e eu ficava mensurando, né, o quanto de importância na educação e de recursos financeiros para mandar um filho para estudar na Europa, somente na Suíça. E aí as entrevistas do Jô Soares, ele falava em diversos idiomas, né? Isso é a qualidade da educação suíça. E, de alguma maneira, Paulo de Tarso seguiu esse caminho. Ele não foi para a Suíça, lógico, mas ele foi estudar em Jerusalém, já que ele era de uma família de judeus, ele foi para essa capital do judaísmo fazer o seu aprendizado, né, estudar na escola de Gamaliel. Gamaliel, um grande conhecedor das escrituras, ele era neto de Eliu. Eliu, para quem não está associando, foi citado no início do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Era um espírito que ele tinha contato com Jesus e, junto do mestre, ele conseguiu vislumbrar aqui a América e decidir transportar a capital do Evangelho para o Brasil. Tá? Então você vê o nível de Gamaliel, o nível do seu avô Eliu, realmente eram pessoas, espíritos muito, muito comprometidos com a moralidade. E Paulo de Tarso teve a honra de estudar com Gamaliel. Então, nitidamente, já percebemos que ele vinha de uma família muito tradicional e de recursos financeiros, porque com certeza não era barato
você mandar um filho para fora ter estudos numa escola tão renomada. Além disso, nitidamente percebemos no decorrer dos textos de Atos dos Apóstolos que ele também teve uma educação helênica, isto é, uma educação com a filosofia clássica. Então, a gente já falou algumas vezes aqui que a Grécia, né, junto dos seus filósofos pré-socráticos, depois o filósofo Sócrates propriamente dito, depois Platão, depois Aristóteles, todo esse pensamento maravilhoso foi levado através de Alexandre o Grande para o mundo ali conhecido. Alexandre o Grande conquistou até praticamente a Índia. Então, essa filosofia chegou muito, muito longe e passou também por essa região onde Paulo de Tarso nasceu e passou também por o Jerusalém, né? A gente vai chamar de Palestina, toda aquela área ali, para tentar ser mais abrangente, né? Mas entender que o Império Macedônico foi muito mais do que isso. Então, a gente vai ver nas passagens de Atos dos Apóstolos, o nosso querido Paulo de Tarso, ele com uma cultura helênica, falando grego perfeitamente. Então, quando ele saía para pregar, e é claro que ele pregou além de Jerusalém, além dos judeus, ele precisava de um idioma diplomático, e o idioma diplomático era o grego. Fora isso, como a gente já comentou algumas vezes, o que os gregos também deixaram de legado? Uma aceitação por ideias novas, ideias diferentes. Então, o exemplo que a gente dava era Heráclito, um filósofo pré-socrático, e Parmênides, um outro filósofo pré-socrático. E os dois tinham visões completamente diferentes do mundo. Heráclito dizia que tudo estava em transformação, e Parmênides dizia que nada se transformava. Platão, quando pega as ideias antagônicas desses dois, ele vê uma tese, ele estuda a antitese, a antítese e cria uma síntese. Isto é, ele conseguia pegar pensamentos diferentes, somar e tirar o melhor dos dois, coisa que era muito difícil ainda naquela época, porque qualquer ideia nova era razoavelmente rechaçada. Não queremos novidades. E os gregos mostraram que as ideias novas são muito importantes. Então, quando esse pensamento helênico chega nessas conquistas de Alexandre o Grande, todos esses povos acabaram aceitando ideias novas, com algumas exceções, e a gente vai ver que exceções são essas daqui a pouquinho, tá? Então, esse foi o legado dessa erudição também da família de Paulo de Tarso, com essa influência grega. E o terceiro ponto, muito importante também, além disso tudo, além dele ser um judeu com recursos, poder estudar fora, além de ele ter essa influência helênica, essa influência grega, ele também era um cidadão romano. Isso facilitou demais a vida de Paulo, tá? E por que ele era um cidadão romano? Os historiadores não sabem direito explicar. Uma das hipóteses, e que de alguma forma eles acham que é a mais plausível, era que, durante muito tempo, essa região de Tarso foi invadida por piratas. E as famílias com os maiores recursos financeiros, eles acabaram expulsando esses piratas. E a prática da República Romana, na época não era um império ainda, era uma república, era de presentear essas pessoas que ajudavam na ordem dos territórios romanos com a cidadania. Então, muito provavelmente, ou o pai ou o avô de Paulo de Tarso, eles foram premiados, tá, por algum senador romano, por algum cônsul, com a cidadania, e assim Paulo de Tarso pôde, através da sua caminhada pelo mundo, se proteger com essa carteirada, que às vezes ele ia ser preso, ele tirava uma carteirada, não, eu sou cidadão romano, por favor, não podem tocar em mim. E isso impediu várias vezes que os judeus, de alguma forma, prendessem ou até mesmo matassem Paulo, tá? Então esses são os três pontos iniciais aqui
para avaliarmos essa estrutura básica do nosso querido Paulo de Tarso. Desculpa. E aí nós vamos transportar Paulo já para Gamaliel, em Jerusalém, onde ele está estudando para ser um sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote, né? Porque muitas vezes a gente vê Jesus conversando com os fariseus, né? Que era uma escola religiosa específica dos judeus. Você tinha o farisaísmo, você tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os zelotas. Os fariseus eram os mais famosos, aqueles que mais brigavam com Jesus porque eram muito vaidosos, né? Muito orgulhosos. E Paulo de Tarso era um doutor da lei, era um fariseu. Só que, como ele era muito, muito inteligente, o projeto dele não era só ficar no farisaísmo. Ele queria fazer parte, como se fosse o nosso Supremo Tribunal, aqui no Brasil, que seria o Sinédrio, e que ele fosse ainda o presidente do Sinédrio, que ele fosse o sumo sacerdote. Na época de Jesus, era Caifás, vocês devem lembrar desse nome. E Paulo tinha essa disposição intelectual para virar um sumo sacerdote. Tá bom? E, como eu disse, ele era um profundo conhecedor da lei, um fariseu, lá também com a sua vaidade, com o seu orgulho extremamente exacerbado, e sabia que as previsões diziam que viria o Messias. Só que, como a gente já conversou diversas vezes através das nossas lives, quem era o Messias esperado para a maioria dos judeus? Era o libertador, mas um libertador material, tipo Moisés, onde pegou aquele povo e libertou do jugo do faraó. E, no caso, quem seriam os faraós dessa geração? Seriam os romanos, né? Os romanos escravizaram os judeus na cabeça deles. Então, o Messias seria alguém para libertar o povo judeu dos romanos. Jamais um Messias pacífico que veio para libertar o povo espiritualmente. Eles queriam alguém para libertar o povo materialmente. E aí, Paulo de Tarso, esse aspirante a sumo sacerdote, descobre que em Jerusalém tem um grupo de pescadores que, de alguma maneira, estão dizendo que o Messias já veio, fora crucificado, e estão destruindo esse ideal libertador material que os fariseus acreditavam. Ele fica muito revoltado e vai tentar descobrir quem são esses homens. Conhece Pedro, conhece João, conhece Tiago e conhece um jovenzinho chamado Estevão. Estevão não era um dos apóstolos. O livro Paulo e Estevão conta muito bem a história dele. Nós não vamos, como eu disse, nós não vamos dar spoiler do livro. Então, é como se ele tivesse caído de paraquedas, tá? Nessa igreja que estava sendo montada em Jerusalém. Mas quem quiser saber a origem dele, precisa ler o livro Paulo e Estevão. E Estevão era um jovem também que conhecia demais as Escrituras, demais as profecias, só que, diferentemente de Paulo de Tarso, ele tinha um coração puro, um jovem que conseguiu enxergar Jesus como o Messias prometido. Paulo, enfurecido, tentou de tudo para calar, para censurar esse jovenzinho. Como se fosse hoje em dia, né? Que a gente vê pessoas que, quando discordam de alguém, fazem de tudo para censurar essa outra pessoa. E Paulo fez isso. Agrediu fisicamente, tentou prender, até que o momento que não tinha mais o que fazer, o que ele pensou? Eu vou mandar matá-lo. Ele, de uma vez só, Paulo de Tarso mandou matar, sentenciou à morte Pedro, João, Tiago e Estevão. Claro que as pessoas mais velhas que rodeavam Paulo
aconselharam ele, ó, não faça isso porque vai dar problema. Esses caras ajudam muito aqui em Jerusalém. Escolhe só um. E aí ele escolheu o jovenzinho Estevão. Então, ok, vamos apedrejar somente Estevão. E lá foi ele participar desse ato tão, tão triste. E Estevão vira o primeiro mártir do cristianismo. Acaba morrendo em praça pública, apedrejado. Aí, Paulo descobre que existe, isso é muito importante, que existe uma pessoa chamada Ananias, que está em Damasco, também convertendo diversas pessoas, pregando que Jesus era esse Messias, aquele que veio, fora crucificado, não fora reconhecido como Messias. No livro Paulo Estevão, Paulo vai para Damasco por outro motivo, um motivo muito especial até. Os historiadores dizem que Paulo vai a Damasco por quê? E aí tem uma grande diferença. Porque Damasco era uma cidade bem centralizada entre o Oriente e o Ocidente. Então, se ele sufocasse o cristianismo nesta cidade, ele impediria que esse ideal se espalhasse pelo mundo. Então, por isso que ele vai dentro dessa ótica histórica, nós não estamos falando da ótica do livro de Emmanuel, vai para Damasco tentar matar nosso querido Ananias. E lembrando que Paulo, né, não era só Ananias e Estevão que ele tentou, olha, Estevão matou e Ananias tentou matar. Ele condenou à morte diversas pessoas. Ele torturou diversas pessoas. Ele era um baita do maluco, tá? Aquele psicopata mesmo, aquele cara que defendia cegamente as escrituras. Tem gente que vai dizer, ah, não, porque ele tinha valores morais. Lógico que tinha. Mas era um psicopata. Porque a gente pode ter valores e não precisamos matar as pessoas por isso. Ele tinha uma inclinação muito forte para o mal. Tá? É muito bom a gente deixar isso claro aqui. É muito importante a gente deixar isso claro aqui. Que, como eu disse, podemos defender os ideais, mas nem por isso vamos torturar, nem por isso vamos matar, nem por isso vamos agredir as pessoas. E Paulo não tinha limites. E aí ele vai para Damasco, pegou seu cavalo, foi lá com seus empregados. Na chegada da cidade, no deserto, ele acaba vendo uma luz fortíssima, cai do cavalo, cego, e ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, nesse momento, ele já começa a temer, né? E pergunta: quem és tu? E ouve: eu sou Jesus. E Jesus fala para ele uma frase extremamente importante, né? Como é difícil recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso? Como é difícil você insistir, né? Você resistir, desculpa, melhor dizendo é resistir. Como é difícil você resistir e aguilhão é uma ferramenta que amansa boi, amansa gado. Então, como é difícil você resistir toda essa tentativa de amansar você. E aí nós somos espíritos, acreditamos também e que muitos dos habitantes da Terra vieram de Capela, e Emmanuel já deixou muito claro que o povo hebreu, né, aquele que deu origem aos judeus, ele veio de Capela. Eu fico imaginando quantas e quantas vidas Paulo de Tarso, lá em Capela, isso é coisa da minha cabeça, tá? Ele já recalcitrou, ele já, de alguma maneira, ele resistiu à transformação, a esse chamamento de Jesus por ele. Só que, nesse momento em que ele está cego, na areia do deserto, não era Jesus encarnado que estava convidando. Porque já pararam para pensar, Jesus, aqui na Terra, ele conversou olho no olho com diversas pessoas. E muitas dessas pessoas não seguiram, não se arrependeram, não se converteram. Mas nesse momento, Jesus, ele aparece com todo o seu esplendor. Ele aparece em espírito. Tanto que Paulo fica cego.
E aí, só esclarecendo por que ele chama de Saulo e não de Paulo, que na verdade Saulo é a versão em aramaico e Paulo a versão latinizada, tá? É isso, Albertinho. O chamado foi espiritual. Ele aparece como governador do planeta com toda a sua luz, e aí foi um chamado irresistível. Tanto que Paulo, ele chega para Jesus e diz: "O que queres que eu faça?" Já rendido. Ele não tinha mais forças para resistir. E Jesus diz: "Vá até Damasco e se encontre com Ananias", justamente aquele que ele estava disposto a matar. Paralelo a isso, Jesus vai se encontrar com Ananias e avisa: "Ananias, estou mandando alguém para você conversar." E Ananias, vendo Jesus e Espírito, diz: "Quem, mestre?" Paulo de Tarso. Eu fico imaginando a cara de Ananias. Assim, mas mestre, esse cara é terrível, que todos tinham pavor de Paulo. Esse cara é um monstro. Mas Jesus deve ter dito assim: "Mas calma, calma que ele já está convertido. Fica tranquilo." E aí, os dois se encontram, Ananias e Paulo. Ananias cura a cegueira de Paulo e inicia, a partir desse momento, esse processo de conversão. E é muito importante a gente entender que se converter é muito mais do que simplesmente acreditar e começar a seguir Jesus. Se converter é mais profundo. E é isso que nós vamos começar a discutir a partir de agora. A fidelidade a Deus é muito mais do que apenas esse início de processo de conversão. Por quê? Porque Paulo de Tarso, ao iniciar esse processo, ele imediatamente vai numa sinagoga, lá em Damasco, e começa a querer a pregar, a dizer que o Messias já veio, que Jesus era esse homem que estava sendo tão esperado. Ninguém deu atenção a ele. Ninguém o respeitou. Ele foi taxado de louco, de tolo. Mais do que isso, aqueles que eram judeus começaram a negá-lo e os cristãos, por temerem muito o passado de Paulo, também não o receberam bem. Ele ficou completamente no limbo. Ele precisa passar 3 anos no deserto, lendo os manuscritos de Mateus, falamos há 15 dias. Lembra que a teoria das duas fontes, que a primeira fonte era o Evangelho de Marcos e a segunda fonte era a fonte Q. E a fonte Q, muito provavelmente, eram esses manuscritos de Mateus, que Paulo de Tarso teve acesso. Passou 3 anos também isolado no deserto, lendo, meditando, utilizando de toda a sua compreensão do Antigo Testamento, das Escrituras Sagradas e aproveitando os textos de Mateus e fazendo essa comparação, essa adaptação. Aí sim, depois desse tempo todo, que ele começou a compreender e iniciou a sua tarefa de transformação dos outros e principalmente de si mesmo. E aí o que eu acho legal é perceber que ele vai para Jerusalém, vai pregar, vai mostrar que o Messias já veio, falar sobre esse novo reino, e todos aqueles que ouviam, todos não, mas a maioria, o negavam, assim como ele negou. Ele começa a compreender que a semente do evangelho não é para ser plantada somente entre os escolhidos, os judeus, e os gentios, os não-judeus, também precisam ser convertidos.
e ele vai fazer 3 grandes viagens levando a Boa Nova para muito, muito longe. E aí eu criei aqui um PowerPointzinho para nós vermos. Essa aqui, por exemplo, é a primeira viagem de Paulo. Olha, ele passou 2 anos nessa primeira viagem. Então ele parava em cada cidadezinha dessa daí, fundava uma igreja, como se ele estivesse treinando, convertendo as pessoas dessa cidade, e depois ele ia para uma outra cidade fazer o mesmo. Só que não era um trabalho simples. Muitas vezes era recebido maravilhosamente bem, mas alguns dias passavam e eles eram açoitados. Quando eu digo eles, né, porque ele não estava sozinho. Muitas vezes ele estava com Barnabé, muitas vezes com João Marcos, aquele que escreveu o primeiro evangelho, o jovenzinho. Mas nunca era do jeito que eles esperavam. Foi através de muito sofrimento, de muita dor, de muito trabalho, de muito suor, de muito sangue, de muitas lágrimas que ele desenvolveu essa primeira viagem. Depois ele passou mais 3 anos na sua segunda viagem. Você vê que já começa a ir para mais longe, né? Depois, mais 4 anos na sua terceira viagem. Em cada cidadezinha dessa, ele fundava uma igreja. Ele, de alguma maneira, ele se doava, ele sofria. E no final de sua vida, vamos olhar, por favor, aqui só a parte de baixo, tá? Nesse barco onde ele está aqui no Mediterrâneo, que ele vai para Roma e em Roma ele acaba morrendo sob o império de Nero. Então, só para a gente entender que Paulo compreendeu, de alguma forma, que por ter um passado de tanta dor, de tanto sofrimento que ele dispensou aos outros, porque ele foi uma pessoa muito cruel, como eu disse, ele viu que qualquer dificuldade na vida dele fazia parte do pacote. Porque se Jesus, que era puro, sofreu tanto, por que ele, que era um homem cheio de erros, cheio de arestas a aparar, não deveria sofrer? Não deveria ser punido, vamos dizer assim. Então, qualquer dor, qualquer negativa, qualquer açoite, qualquer prisão, qualquer surra, qualquer pedrada fazia parte dessa história e ele aceitava com muita resignação. Então, quando olhamos assim, fidelidade a Deus é aceitar também o sofrimento. Lembra quando a pessoa está casando e o padre fala sobre estar junto, ser fiel, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde? São os extremos. Só que muitas das vezes nós queremos ser fiéis apenas nos momentos de tranquilidade. E a fidelidade é justamente nos extremos, que são os momentos mais difíceis. Por quê? Porque na tranquilidade a gente acaba até esquecendo de Deus. Na riqueza, na beleza, na fama, no luxo, esquecemos de Deus. E nas dores, maldizemos o Criador. Por quê? Porque não aceitamos o nosso sofrimento. Sofrimento para os outros, não para mim. Esquecemos que o único que sofreu sem merecer foi Jesus. Então, por isso é que Paulo, para mim, é o exemplo perfeito desta fidelidade. Porque através da sua caminhada, ele encontrou muitas dores,
mas como estava arrependido dos seus erros do passado, aceitou perfeitamente e honrosamente o sofrimento e as quedas. Por isso que, ao desencarnar, fora recebido, e aí eu não resisti, eu tenho que dar um spoiler do livro Paulo Estevão, pessoalmente pelo mestre. Por isso que ele é considerado por muitos o intérprete de Jesus. Porque nós já falamos, né? Que Jesus é a chave da hermenêutica divina. Isto é, Jesus é a interpretação de Deus para nós, seres humanos. E Paulo é a interpretação de Jesus para nós, seres humanos, através de suas cartas, através do seu olhar maduro, seu olhar experiente, seu olhar bondoso depois da sua plena conversão, que iniciou na cegueira, no deserto, e foi sendo burilada dia a dia, através de muita dor, de muito sofrimento, de muitas lágrimas e de muito sangue. Eu acho que podemos iniciar a leitura do livro. Vamos? Vamos lá. Fidelidade a Deus. Depois das primeiras prédicas de Jesus respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Que? Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manutenção dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca? Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais, receosos, ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão, ao vacento da lua, como pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos dos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho, e a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador da sua intimidade, que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-lo satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra. Mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós?
As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a que lhes dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte, aberto sobre as águas por entre deslumbramentos de luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nesses termos: Mestre, tenho um amigo de Corazim que vos conduziu, que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. Esse amigo achou que somente deveria ter contato com a vitória e a aventura, esquecendo que o sofrimento e a dor são grandes conselheiros também. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Isso é maravilhoso, porque quantas vezes a gente olha o passado desses grandes mártires e vemos tanto sofrimento. E aí ele está sendo muito claro. O Pai que aperfeiçoa. Nesse ínterim, todos os companheiros de apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhes causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho. Mestre, exclamou um deles, não seria melhor exigirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus, na face deste mundo, inquiriu Tadeu. Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra nesse mundo. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que nesse campo estivesse cheio de inimigos por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, trechos de terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração fiel a seu pai se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrerá-lhe os tormentos com heroísmo espiritual. Por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. Isso é muito bonito. Plantará uma flor onde haja um espinho. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitas da terra. Cavará pacientemente buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queime um deserto. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Qual a primeira qualidade a cultivar do coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Acima de todas as coisas, respondeu o mestre, é preciso ser fiel a Deus. A pequena assembleia parecia altamente elevada e satisfeita, mas André inquiriu: Mestre, nos últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros.
Como poderei servir a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito do serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. É muito fácil, na tranquilidade, seguirmos. Por isso que a fidelidade também é contabilizada na hora da tormenta. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas. O mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Jesus continuou a sorrir, como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aurelada pelo ensinamento divino. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis, através de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Que coisa bonita, hein? Que livro bonito, hein? E realmente, esses queridos apóstolos renovaram a face do mundo. Porque no coração deles foi plantada a fidelidade a Deus. Pedro, por exemplo, aquele que negou Jesus 3 vezes ao final de sua vida, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não ser digno de morrer da mesma forma que o Mestre. E aí conseguimos compreender a verdadeira transformação em cada coração desses seguidores divinos. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, como de costume, e vamos lembrar esses grandes homens que seguiram o Mestre. Aqueles que foram convidados ainda tão jovens, tão frágeis, mas, com o decorrer do tempo, compreenderam o que é ser fiel a Deus. Entenderam que o sofrimento, que a dor, que os tropeços, que a humilhação forjam o homem, trabalham o caráter, iluminam o caminho. As facilidades do mundo são a estrada larga que possibilita acidentes espetaculares. Mas o caminho que o Mestre nos apresenta, o caminho do trabalho, da revolução íntima, é uma estrada
que nos protege dos perigos do mundo. Então, que possamos agradecer verdadeiramente as dificuldades, compreendendo de maneira madura que as dores da vida nos preparam para o reino de Deus. Compreender que seguir os passos do Cristo é, em diversas vezes, pisar em espinhos, é sofrer. Mas esse sofrimento, de alguma maneira, trará a redenção de todos os nossos espíritos, que são endividados, que têm um passado nem sempre glorioso e que precisam acertar com a balança da justiça divina os mínimos detalhes. Mestre amado, fica conosco, nos abençoando. E toda vez que estivermos no sofrimento, na luta diária, faça, Senhor, com que não imploremos que as dores sejam afastadas, mas sim que tenhamos ombros fortes. Obrigado, Senhor. Assim seja. Muito obrigado, pessoal. Que Jesus nos abençoe e que possamos realmente ter esse pensamento vibrando em nossas vidas. Jamais pedir que as dores sejam levadas, mas que tenhamos força para seguir caminhando em nome de Jesus. Obrigado a todos mais uma vez e até semana que vem, se Deus quiser.